Olá, sejam muito bem-vindos ao CIT 2025. Eu, professora Gisele, do curso de Educação Física, estou aqui com um ex-aluno do curso, Augusto Leão. O que nós vamos abordar hoje, o tema é algo de bastante relevância para o educador físico, para você que está formando em educação física ou para você profissional, e principalmente também para aqueles que atuam na área de fisiologia. Esse tema a qual foi escolhido pelo nosso palestrante de hoje, né, nosso convidado de hoje, o Augusto, ele vai relatar sobre alguns aspectos voltados à terceira idade, ao treinamento do idoso e quais as importâncias e relevâncias para uma boa qualidade de vida e melhora na prevenção da saúde futura. Augusto, fica à vontade para fazer sua apresentação. Olá pessoal, meu nome é Augusto, eu sou ex-aluno aqui do Salesiano. Eu me formei em 2020 e nesse tempo de formado eu ainda tive a oportunidade de fazer 2 pós-graduações voltadas para a área da musculação. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da musculação para o público da terceira idade, que querendo ou não, acho que aí é um dos públicos que a gente mais tem que puxar para essa parte da musculação, conscientizar, porque querendo ou não acaba sendo uma forma de, vamos dizer, um remédio para eles, porque assim vai agregar tanto na qualidade de vida deles, que quanto mais eles forem adeptos, mais eles aceitarem que eles têm que fazer musculação, mais a gente vai economizar com remédio, hospital, menos eles vão ter fraturas. Então a musculação deve ser, assim, vamos colocar que ela deve ser Deve estar dentro do dia a dia, deve né? ter uma importância assim tão grande quanto um remédio para hipertensão e diabetes, entendeu? Tem que ser uma coisa inclusa na rotina deles. Olha só, nós vamos perguntar então, vou pedir para o Augusto expor um pouquinho daquilo, qual que é o trabalho abordado em termos de tipos de exercício, como que você avalia, se sinta à vontade para você colocar realmente aquilo que você faz no momento que você encontra o seu aluno, né, o seu aluno idoso ali, quais são as primeiras premissas, né, o que você aborda logo que você inicia com ele e o que você trabalha como construção para mostrar algo lá na frente, como um projeto ou como resultados para ele. O início de tudo a gente tem que conhecer, conhecer o idoso ou a idosa, entender se ele tem alguma doença crônica, se ele já teve alguma fratura, e entender o motivo dele ter procurado a atividade física, a musculação. Esse é o primeiro passo. Após esse primeiro passo, a gente vai bater um papo, conhecer ele no geral. A gente faz alguns testes, algumas avaliações ali funcionais para entender qual a capacidade funcional dele, se ele está conseguindo sentar e levantar, como que está a marcha, o equilíbrio, a força de preensão manual. Inclusive, essas avaliações a gente ainda teve contato aqui na faculdade, então a gente Sim. já acabou conseguindo colocar em prática assim que a gente se formou. Após essas avaliações, o nosso trabalho é saber como encaixar na necessidade dele dentro do tempo que a gente vai ter e de quantas vezes ele vai ter disponível para fazer esse trabalho. Muitas vezes eles procuram ali de 2 a 3 vezes na semana, que é o mais comum. Então, nesses 2, 3 vezes no começo, eu procuro tentar melhorar o que ele mais tem dificuldade. Por exemplo, se ele está com dificuldade de força ali, que eu mais vejo, tem dificuldade para sentar e levantar assim 3, 4 vezes seguidas. Então a gente começa a fazer um trabalho de musculação para ganho de força. Como às vezes eles vêm assim de muito tempo sem atividade física ou nunca fizeram, Nunca praticaram. estão procurando ali pela primeira vez, eles têm uma resposta muito rápida. Então, assim, quando você começa a estimular ali para ele ganhar uma força no quadríceps, no Aí você glúteo, ganha o aluno, né? não, aí quando ele relata, nossa, tô conseguindo sentar e levantar assim com uma facilidade muito grande. Se usar as mãos, né? Aí você fala, tá vendo? Ou então você consegue provar com ele. Hoje a gente tem o celular. Se você quer ganhar o coração dele, que ele nunca mais vai parar de fazer exercício físico, filma ele sentando e levantando na primeira semana.
espera ali uns 2 meses e filma de novo e mostra para ele, ó, isso aqui é você no começo, isso aqui é você agora. Ele vai ver uma diferença tão grande que ele vai falar, nossa, olha, devia ter começado antes. Exato. Assim, e uma coisa que eu vejo que as pessoas têm na cabeça é, tô com 80 anos, é tarde para começar. Não, não é tarde. Inclusive, eu tenho um aluno que começou comigo com 86 anos. Ele nunca tinha feito musculação, nunca tinha pisado numa academia. A gente começou o trabalho básico, ele começou a ganhar força, a gente tem que ter um pouquinho de cautela ali, mas nada que impeça também de puxar ele, fazer Sim. ele treinar. Hoje ele já vai fazer 88 e ele fala, não, a musculação agora faz parte da minha rotina. Ele já está mais de quase aí 2 anos e a tendência é continuar até onde ele conseguir vir comigo. Eu ouvi uma palestrante falar de máquina, né? Que o nosso corpo, na verdade, ele não é uma máquina, né? Nosso corpo é algo que ele precisa ter agressões, né? Ele precisa sofrer para poder ele melhorar. E pelo que você falou, realmente é isso, né? Que o educador físico agrega, o fisioterapeuta também tem essa tendência, né, de fazer o trabalho ali no idoso, às vezes dentro do domicílio mesmo, né? Esse trabalho, ele é importante porque nós não podemos deixar que o idoso, ele se acomode, né? Porque, na verdade, o que você está passando, que eu percebi, é que o idoso, ele acaba acomodando, né? Com o estado dele, ele acha que ali ele não melhora mais, e quando, na verdade, ele pode progredir. Agora, Augusto, eu gostaria, assim, nós sabemos que existem algumas doenças, né, como o Alzheimer, o Parkinson, e eu queria que você colocasse para a gente se você tem alguma vivência dentro dessa área, se você acredita que não só a gente prevenir, né, porque o exercício físico é o melhor remédio de prevenção para qualquer tipo de doença, mas também é um tratamento. Você tem a que ponto assim você tem conhecimento? Você quer passar alguma coisa pra gente? Esse tema assim é bem legal porque a gente sabe que assim o Parkinson e o Alzheimer eles são doenças neurodegenerativas e eles são progressivas. Então assim, são doenças crônicas que vão ficar progredindo aí o resto da vida. E o papel do exercício é você frear essa progressão. Assim, a gente consegue diminuir a perca funcional, a perca de força, até a perca cognitiva através do exercício bem planejado. Ou seja, o principal medicamento que a gente tem hoje para o Parkinson é o Prolopa. Então, o exercício físico em si é tão importante quanto um Prolopa. Ele precisa de uma dose semanal ali para você frear essa progressão da doença. Não estou falando que assim a doença já agrediu muito a pessoa e a gente vai chegar lá com o exercício, a gente vai conseguir extrair, voltar o que ela já perdeu. Não, é muito difícil, mas a gente consegue uma melhora e a gente consegue frear, assim, o que era para ser uma progressão de 10% dez por cento ao ao ano, aí ano? a gente consegue colocar, por exemplo, diminuir para uns 5, 4%. Então a gente Que consegue bacana. melhorar, beneficiar nessa parte de força, equilíbrio, na parte cognitiva, até na parte social. Porque, querendo ou não, principalmente o pessoal que tem Parkinson, eles sentem muito incômodo por conta dos tremores. Então, eles têm vergonha de sair, têm vergonha de ir na Se academia. socializar, né? Então, assim, até nisso, a gente consegue contribuir na vida deles. Realmente, nós estamos aqui tentando mostrar para vocês, alunos, a importância do educador físico, desse conceito da gente estudar, né? De a gente ter o contato na prática, porque o Augusto, você vê ele formado em 2020, que ele relatou. Então, você vê que em 5 anos, né? Ele tem uma bagagem muito grande de conhecimento, porque ele tem vivido a prática, ele não tem ficado longe também da parte dos livros, de artigo. Então, isso é muito importante dentro da nossa área. Lembrando que a educação física hoje é algo que a gente promete uma profissão futura, assim, totalmente voltada para a área da saúde, tão
bom quanto a medicina, né? Porque a medicina, ela trata realmente das doenças. E já a educação física, a gente previne isso. Então, eu falo, que nem ele comentou logo no começo, se tivesse um comprimidinho de exercício físico pra gente Nossa. tomar todo dia, né? Ninguém ficava doente nessa vida. É isso aí. Vamos lá pela a última abordagem que nós vamos fazer é a questão fisiológica, né? Então, a gente tem algumas respostas fisiológicas no nosso organismo, como a gente bem sabe, e o exercício é vamos colocar aquele alavanca, né? Para que essas respostas fisiológicas, elas aconteçam, não mesmo para o idoso, por exemplo, tem algumas facilidades. Por exemplo, um idoso um pouco acima do peso, um idoso abaixo do peso. Então, a gente tem essas dificuldades e a resposta fisiológica, ela vai mandar muito aí. O que que você teria para falar para a gente dentro dessa parte fisiológica aí, Augusto, do seu conhecimento? Assim, a parte fisiológica, acho que onde a gente consegue enxergar a melhora com o nosso olhar mais crítico ali, mais clínico, com o conhecimento que a gente tem. A gente consegue ver melhora no quadro de sarcopenia, né, que é a perca de massa muscular. A gente consegue ver melhora na resposta insulínica. Você falou de peso, consequentemente a gente ganhando a massa muscular com eles, a gente consegue fazer essa manutenção da taxa metabólica basal, que acaba ali melhorando a manutenção do peso corporal. A gente consegue melhorar a densidade óssea, na parte de osteoporose, por exemplo. Sim. A gente consegue melhorar a parte cardiorrespiratória, que isso aí É agregada. a gente não pode também deixar de falar dela, que é muito importante. A gente consegue até trabalhar com quadros de depressão, ansiedade. Inclusive, tem artigos mostrando que a atividade física contribui isso. E você falou sobre a nossa área, a profissão do futuro na área da saúde. Hoje, a gente consegue ver um trabalho multidisciplinar muito maior. Assim, a gente consegue ver médicos prescrevendo, indicando, profissionais de educação física para fazer um trabalho conjunto com eles. Então, assim, essa parte fisiológica, ela é muito importante. A gente precisa pensar em melhorar essa parte. Então, a gente consegue controlar muita coisa com exercício, não ficar só à base de medicamento. Fora essa parte psicossocial, que eu acho bem importante também, que é uma parte que a galera não comenta tanto, mas que é o que foge um pouco de diabetes, hipertensão, na parte de osteoporose, mas eu também acho ela bem bacana, que a gente consegue contribuir na vida deles. Sim, então, de um modo geral, o que o Augusto quis passar é que a atribuição de valores desde a progressão da marcha, que você falou logo no comecinho, né? Desde a parte psicossocial. Então, essa parte social também, ela é afetada, às vezes, por você, às vezes, ter uma dificuldade, por exemplo, por andar, às vezes usar uma bengala, né? Então, tudo isso, ela vai acometendo o idoso a ele se restringir um pouquinho daquela vida social que ele tinha antigamente, né? E essa é realmente a qualidade de vida que o educador vai oferecer para o idoso. Ele vai restaurar aquela autoestima, né? Que é voltada por um trabalho que, desde o fisiológico, quanto da parte de aspecto motor, físico, psicológico, até porque quando você trabalha com um educador físico, você se doa para ele, né? Acaba um vínculo assim que você fica um vínculo muito familiar, Fica muito principalmente com forte. o idoso, né, Nossa, o Augusto? vínculo, assim, não tem jeito, assim, você acaba convivendo com a pessoa ali 2, 3 vezes na semana durante anos. É impossível você não criar um apego, um vínculo, um Como se fosse da cuidado. família, né? Não tem jeito. Assim, seu aniversário, a pessoa traz bolo para você, te dá um abraço ali que se sente acolhido. Então, isso ainda acaba ainda motivando mais ainda a gente a falar, não, ele está comemorando esse ano o aniversário comigo, ano que vem eu quero estar ele aqui saudável, não quero que ele caia, por exemplo, tem uma fratura, então assim, ele precisa estar forte, ele precisa estar saudável, ele precisa Viajar. curtir a vida dele
pra também ele ter esses momentos aqui que a gente, querendo ou não, acaba virando amigo, não tem jeito, né? E o mais gratificante é quando a família, né, Ah, com ela certeza. aparece e vem atribuir o seu valor Com profissional. certeza. O que eu recebo de mensagem das filhas, nossa, Augusto, visitei meu pai, ele tava bem pra caramba. Só queria te agradecer aí, Deus abençoe. E fala, nossa, ele subiu e desceu a escada sozinho, não pediu ajuda, foi caminhar na praia quando ele veio me visitar. Então, assim, essas coisas são o que a gente fala que não tem preço, né? Que a gente consegue ver que a gente tá fazendo a diferença na vida deles. Realmente. Bom, pessoal, eu acredito que foi um bate-papo, assim, bem introvertido, né? Extrovertido, que o Augusto passou para nós todo o conhecimento dele, aquilo que ele trabalha, aquilo que ele aborda durante o dia. Eu também tenho esse momento na minha vida, né? Eu também faço personal, também trabalho bastante com terceira idade, então, por isso eu tô aqui com o Augusto, porque a nossa finalidade é sempre a mesma. E eu falo assim que a gente nunca sabe tudo, né, Augusto? É um ponto positivo para aquele educador ou para aquele profissional que está procurando se motivar, é você ouvir o outro, né? Porque sempre tem algo para acrescentar para você. Às vezes a gente se faz com diferença, porque 20 anos, fazem 20 anos que eu sou formada, eu formei em 2004. Então, faz 20 anos que eu estou aqui na instituição e nem por isso eu me canso de ouvir alunos e me canso de ouvir ex-alunos que já estão trabalhando e podem contribuir para o conhecimento da gente e também para mostrar aqui algo importante para a população que está vindo aí. Vai ser muito gratificante os seus alunos ouvirem e eles vão falar: ah, você estava falando de mim naquele momento. Isso para eles é sensacional. Então, eu acredito que o educador físico hoje, nessa etapa, ele está sobrevivendo e fazendo muitas pessoas sobreviverem com ele diante daquilo que ele chama de trabalho. E é importante nós estudarmos, nós termos critério, né, de avaliação, de prescrição, que é muito importante essa posição nossa como profissional e também como ser humano, né, Augusto? Porque Ah, com certeza. realmente o ser humano é o que traz a alavanca para um bom profissional. Inclusive esse ano eu fui num congresso e um professor colocou uma frase no final lá, que eu achei assim bem bacana, que assim, antes de você ser um bom profissional, seja um grande ser humano. Então não tem jeito a gente pode ser o melhor ali na parte técnica, na parte de avaliação, na parte de prescrição. Só que a gente não, se a gente também não tiver esse lado humano, esse mais sentimental, mas a gente também tem que saber separar, porque também a gente não pode deixar só a emoção levar, porque a gente também tem que, querendo ou não, puxar eles para que isso no futuro seja benéfico para eles. Mas a gente também tem que saber ser humano, tem que saber ouvir, tem que saber que um dia ele pode estar desanimado, estar com dor. E assim, só de você conversar com ele durante o treino, ali no intervalo de descanso, acabou o treino e fala: nossa, cheguei aqui com dor e tô indo embora bem. O que você faz? Eu falo: ah, tá vendo? Eu falo: isso é o que a academia faz por você. Aí eu já começo também a puxar pro nosso lado. E então, assim, é uma coisa que a gente só enxerga benefício. A gente, quando o negócio é bem feito, bem pensado, bem prescrito, bem avaliado, e você tem um lado humano, não tem como dar errado. É assim, o benefício assim, a gente não consegue colocar uma métrica assim, não consegue medir, sabe? Não tem medida. Uhum. Olha, só para também colocar alguns pontos para vocês, ainda bem que ele relatou isso, não só a atividade física na parte muscular, mas a gente sabe que o idoso ele tem algumas capacidades, ele vai sofrer mesmo, né? A gente vai sofrendo mesmo e que nem ele comentou, alguns iniciam muito tarde, mas não que eles não vão melhorar. Então, sempre nós temos algo para providenciar, para ajudar esse idoso. Então, não interessa a hora, o momento. Mas lembrando que nós temos algumas capacidades, né, Augusto? E eu vou pedir para o Augusto falar um pouco de capacidade, porque não só a força, que nós tocamos bastante no assunto de força, né? Mas a gente tem a
a flexibilidade que ela trabalha muito a amplitude de movimento e às vezes a marcha, por exemplo, a marcha vai reduzindo, a agilidade vai. A gente sabe que a agilidade, a velocidade, tudo tem a ver com a força, né? Mas a flexibilidade, ela fica um pouquinho para trás aí da força. O que que você tem para falar para gente? Como que você trabalha essa parte de flexibilidade dos seus alunos? Realmente, Gi, essa parte de flexibilidade, querendo ou não, quando eles demoram um pouco para vir para academia, eles acabam perdendo bastante essa parte da amplitude de movimento. Em alguns casos, a própria musculação, um exercício ali com uma sobrecarga, você consegue melhorar a flexibilidade, né, por conta pelo que você falou, da amplitude de movimento. Mas agora tem alguns casos que aí já é um pouco mais complicado, mas aí durante a avaliação, durante o seu ver ali no começo do programa de treinamento, você já vê, não vai ser só o exercício em si que eu vou conseguir melhorar essa parte de flexibilidade. Aí você pode estar entrando com alguma parte de alongamento, né, ali no início e no pós. Você pode dar um foco maior, por exemplo, principalmente para a parte do peitoral, que é onde eles fecham a postura aqui, tem muita dificuldade. Querendo ou não, essa postura Faz a fechada, cifose, né? essa postura fechada aqui, dependendo da marcha, se ele tiver um desequilíbrio, ele já pode A inclinar para facilidade. frente, pode cair. Então, assim, se você viu que só o exercício não tá funcionando, você pode muito bem alongar ele no início, fazer um alongamento ali, umas 3 séries de alongamento, fala, ó, isso também faz parte do treino. E no final, mais uma vez. Aí depois você reavalia. Então, essa parte postural é o que a gente consegue ver no começo. Às vezes a gente consegue ver na avaliação, às vezes a gente só consegue ver quando ele está fazendo o exercício, assim, Sim. propriamente dito. Encurtado, às vezes, da cadeia posterior, que é a que mais encurta, né? Encurta muito. A cadeia posterior, igual você falou, às vezes é bem negligenciada. A gente só se preocupa com quadríceps, peitoral ali e costa, no máximo. Inclusive, eu estava vendo um estudo que as musculaturas que mais atrofiam em idosos é os posteriores de coxa e o ilho-psoas. É, Que ali, nós já vemos isso é, nas mulheres, né? A mulher, quando ela entra na menopausa, a parte posterior, tríceps, glúteo nossa, e posterior, ela acaba. acaba e aí vem a parte de gordura aparecendo, né? Que aí, então, realmente, é para deixar bem claro, isso é muito importante, eu acredito, para todos que trabalham com indivíduos da terceira idade, nós trabalharmos a parte posterior, darmos atenção, não só para eles, viu? Porque realmente as pessoas, os meninos começam pelo supino, né? Ah, As com mulheres gostam certeza. do quadríceps, mas elas gostam do glúteo também, né? Não tem Também. jeito. Não E tem jeito. A gente, assim, ó, é igual você falou, ó, da gente conversar um pouquinho aqui, a gente já consegue debater com um olhar mais clínico, né? Um olhar mais crítico. Então, é isso que faz a diferença. Às vezes a pessoa fala, ah, mas por que que ele tá fazendo aquilo? Mas, assim, tudo que a gente prescreve tem um porquê. Principalmente para essa população, né? E lembrando, não tenham medo de errar, né? Ah, Porque não, faz parte. nós começamos um treino e aí você passa um mês, você viu que não deu nenhuma melhora, não teve resultado naquilo que você gostaria de ter, ou pelo menos um pouquinho da melhora. Com certeza você vai ter que refazer esse treino, vai ter que olhar com um olhar mais criterioso, ver o que está precisando a mais ali. Eu acredito que essa facilidade para quem trabalha é primordial. É você olhar e falar, aquele exercício não deu certo, vou tentar É, um outro. E às vezes a gente pensa que sempre os exercícios na máquina, na musculação vai ser resolvidos. Às vezes um exercício de mobilidade, talvez para resolver algo na marcha, seja mais eficiente do que até mesmo um trabalho de força, né? às vezes, Augusto? assim, quando a gente pega uma coisa tão simples, a gente vê, cara, se eu tivesse feito isso antes, que assim, é um negócio mais simples do mundo, é o que dá certo. Então, é igual você falou, a gente vai errar, você não vai de primeira já fazer aquela prescrição ali perfeita, assertiva, por isso que é bom às vezes a gente avaliar, porque a gente também tem em números ali o que tá dando certo e o que não tá dando certo. E durante o dia a dia a gente fala, eu senti que esse exercício não foi legal. Aí você falou, vamos fazer alguma coisa de mobilidade, alguma coisa livre, alguma coisa apoiado ali, o fato de você fazer uma abdução, uma adução, alguma coisa com caneleira, alguma coisa com marcha, com sobrecarga ali, com estabilidade, você já vê uma melhora.
entendeu? Então, não dá pra gente também ficar engessado em uma coisa só, principalmente com eles, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que no dia a dia deles, eles não vão ficar só sentados, eles vão ter momentos ali que eles vão desequilibrar, então eles vão precisar ter potência, ser rápidos ali para reagir. Ter o controle do core. Então, assim, vai ser o dia a dia deles, eles não vão ficar parados, eles vão estar sempre procurando alguma coisa, então eles têm que estar preparados para qualquer coisa, para qualquer imprevisto. Então, E aí a gente já entra em uma outra parte que é o treinamento funcional, que é o que mais agrega. Mas quando nós falamos de musculação, a gente entra com o treinamento funcional, tá? Então, só para fechar aqui, nós tivemos um bate-papo aqui com o Augusto. Gostaria de agradecer muito a presença dele. É um excelente profissional, como muitos outros, tá? O pessoal que vai assistir aí, nossos ex-alunos realmente têm mostrado uma bagagem muito grande, um profissionalismo de bastante competência, de alta competência no mercado de trabalho. Eu vejo bastante, eu encontro com ele em algumas academias, né? E isso é muito bom para nós, como retorno da nossa universidade, nosso centro universitário e no nosso curso de educação física, qual está agregando valores importantíssimos para o profissional continuar lá na vida dele dentro da academia, fora da academia e também como seres humanos, como é a proposta do Unisalesiano, né? Cidadãos, profissionais competentes, né? E a bagagem do ser humano é muito importante. Então, nós deixamos bem claro aqui. Eu gostaria, em nome do Salesiano, Augusto, de agradecer a sua presença, a oportunidade de nós podermos ouvir um pouquinho daquilo que você conhece, daquilo que você faz, agregar valores para os futuros profissionais e também já para os profissionais. Eu vou passar a palavra para você, faça a sua... eu que agradeço, é sempre um prazer voltar aqui na faculdade. Eu tenho um carinho enorme pela faculdade, pelos professores. Graças à universidade, hoje eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo. Graças a Deus, tudo que eu aprendi aqui eu consigo colocar em prática, não só na sala, mas nos projetos de extensão que eu participei, que assim, eu considero que foi um divisor de águas da minha vida. A vivência, né? Eu já saí assim meio que preparado para trabalhar na prática. Fora a admiração, o carinho que eu tenho pelos professores, a amizade que fica. Então, assim, toda vez que vocês me convidam para voltar aqui na faculdade, eu fico super feliz, fico super grato. Saber que valeu a pena ter me esforçado ali, ter me esforçado para ser um bom aluno, para ser um bom estagiário e hoje, assim, Você está colhendo. estou colhendo os frutos e, graças a Deus, tenho recebido bastante elogio. Então, assim, eu sei que eu estou no caminho certo para continuar sendo um bom profissional e eu devo muito isso a tudo que eu aprendi aqui na faculdade. Muito obrigado. Bom, pessoal, uma vez salesiano, sempre salesiano, como diz o Padre Paulo, né? É isso A aí. gente sempre ouve isso. Nós vamos ficando por aqui. Mais um CIT, mais uma entrevista podcast do CIT 2025. Eu agradeço a todos, espero poder ter contribuído, nós esperamos, né, ter contribuído bastante com o conhecimento de todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.